única coisa que Deus não faz. É impossível que Deus minta. Mas o resto ele faz tudo. No final daquele culto aqui, eu não sei quantos irmãos estavam aqui naquela noite que eu vim com a Roseli. Acho que não tinha ninguém nessa noite. Você. Então veio um casal. Veio um casal que os irmãos estavam naquela luta para trazer eles para a igreja, para Deus, para se reunir com nós. E estavam acabando com a vidinha de um garoto com 13, 14 anos, um menino bom. E era tanta brigaiada, porque aquelas brigaiadas lá em casa, irmão, quem sofre mais é os menininhos. Eles sofrem muito mais do que vocês. Muito mais. É bom ir parando. Mas precisa dizer umas coisas, falar umas coisas. Deixa eles sair para a escola. Deixa eles saírem na casa da tia, da avó, da escancha-avó, sei lá eu. Aí vocês pegam e acertam as coisas de vocês, falam do jeito que falam. Porque as crianças, quem está pagando esses patos daí. Mas por meio daquela criança, Deus entrou com a providência. Os dois trabalhando, os dois devendo, os dois faltando tudo e a criança morrendo. E no meio daqueles dois, havia uma coisa tenebrosa que eles achavam até que era benção, que não incomodava ninguém. E eu disse, olha, vocês vão parar de fazer essas guerras, o menino está morrendo aí, ficando sem querer ir para a escola, não dormia mais, não comia mais. E o garoto se acabando, assim, dos 13, 14 anos, aqui na frente. Eu conversando com eles aqui. E havia no meio uma pessoa que estava causando todo esse mal. E o que é que Deus fez? Deus tirou essa pessoa, transportou. E hoje eles estão livres, estão vivendo bem, estão vivendo em paz. Aí Deus faz isso? Faz, só quem não pode fazer isso é você. Ir lá com a sua mão e arrancar o mal. Você não pode. Você tem que fazer como disse o salmista. Esperei com paciência no Senhor. E Ele se inclinou para mim e ouviu a voz do meu clamor. É isso que eu e os meus irmãos precisa fazer. Porque nós temos um Deus que vela por nós, que levanta do trono para ouvir as nossas orações. Precisamos saber que nós servimos a um Deus de fato e de verdade, vivo e real, que se apresenta no meio de nós quando nós o clamamos. Ele se apresenta. Nós sentimos. Você não vê? Você também não vê a dor. Ou você já viu a dor? A dor você sente ela. Ela existe, ela dói. Você não vê, mas você sente. O nosso Deus é assim. A gente não vê Ele, literalmente. Mas a gente sente a sua graça, o seu poder, a sua atuação santa, a alegria no coração que Ele nos traz, quando nós clamamos, quando nós oramos, quando nós suplicamos. A gente levanta dali numa paz, numa serenidade, porque Ele se fez presente ali no meio de nós. Eu passei 21 anos vendo assim um Deus que parecia estar na cruz. Agora, o Evangelho é tão lindo, é tão maravilhoso, que mesmo se não fosse para salvar, o Evangelho é lindo demais. É muito bonito o Evangelho de Jesus. E nessa beleza do Evangelho, eu vivi 21 anos como um Deus da história, um Deus de um conto bonito, de uma história bonita.
Mas ele não é o Deus da história bonita, ele é o Deus da história real, o Deus vivo, aleluia, o Deus que fala com você. Deus não é coisa não, viu, menina? Uma coisa está me falando, não é coisa, é o seu Deus que fala. E Deus fala sim, mas com todos nós, sim, Senhor. Ele fala com todos nós, sabe por quê? Ele fala. Que ele já falou, está escrito. É benção, né? Que eu não gravo onde está escrito, né? Mas está escrito. Eu não gravo onde está escrito, mas está escrito. Ele falou assim: vós tendes a mente de Cristo. Eu, você, nós temos a mente de Cristo. E se temos a mente de Cristo, nós alcançamos a sua graça, o seu poder, a sua vontade, o seu querer, a sua força, o seu poder. O poder, sim, Senhor. Ele disse: e eu vos dou poder. E eu vos dou poder. Esse poder ele deu a todos nós. Ele deu a todos nós. Quando ele disse: ide e pregai a minha palavra. Ele disse: curai os enfermos, expulsai os demônios. E eu vos dou poder. Portanto que nós temos um hino que diz: em tudo que pisarde, abençoado será. Né? Nós temos a bênção de Deus. Nós somos um povo chamado para abençoar. Eu estava me lembrando hoje que o atalaia não dorme. Atalaia, ele está ligado em 220. Cabeça de atalaia é feito um pinhão assim. Então eu me lembrando ali, eu disse: mas o evangelho de Jesus fez um benefício tão grande ao mundo. Que benefício tão grande? Porque há 100 anos atrás, o evangelho era muito difícil para ser pregado. Nós éramos chamados de bode, de nova seita, de protestante, de Bíblia, de tudo que era coisa, menos de servos de Deus. E naqueles de 100 anos, de 50 anos para trás, eu nem digo 100, de 50 anos, morria uma família de fome aqui junto de você. Morria uma família de fome. O pai era muito rico e a filha ali passando fome. E aqueles pais não levavam pão para aquele povo comer, não. Se tivesse gente aqui com 70, com 80 anos, ia afirmar para vocês isso que eu estou falando. Acho que Satanás, o diabo, punha no ouvido deles, que era feio levar um pão lá, que era humilhante levar comida. Eu acredito que era isso. Hoje não. Hoje ninguém mais passa essa fome aí. Passa o orgulhoso. Porque se não for orgulhoso, não passa. Já chega ali, já dá uma falinha com um. Daí a pouco já chega um arroz, já chega um feijão, já chega uma farinha, já chega umas coisas aí. Isso aí foi o evangelho de Jesus. O evangelho de Jesus que foi alcançando os corações, que foi alcançando as vidas, que foi quebrantando, que foi modificando. Mesmo que as pessoas não nos aceitam, mas nos respeitam. Aleluia. A gente chega no boteco, no meu caso, tá lá aqueles homens lá falando aquelas coisas feias. Aí lá vem aquele todo, e diz: ó, cala a boca aí, cala a boca. Ó, a irmã aí, ó, a irmã aí. A irmã tá aí. Você não vai me falar isso, é junto da irmã. Um homem que não teme a Deus, que não... mas tem um respeito por nós, os servos de Deus. Por quê? Por causa da luz no caminho. Há uma luz no seu caminho, meu lindo. Não tema nada. Há uma luz no teu caminho. Indecantionai. Deivanai. As pessoas te julgam pelo teu jeito, a tua fisionomia pesada. Mas Deus te julga por esse coração que bate no teu peito.